Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Vamos ler hoje 1 Reis, do 15 ao 17. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. O seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele, dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reinos de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca, e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs Maaca, sua mãe, da dignidade da rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e os entregou aos seus servos, e o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua confiança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e toda a região de Kineret, com toda a terra de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tisa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer em Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la com elas. O rei Asa edificou Gebá de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, e todo o seu poder e tudo o que fez, e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história do rei de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai, e do pecado de seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não deixou ninguém com vida, exterminou todos segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de seu servo Aías, de Siló, por causa dos pecados de Jeroboão. Havia cometido pelos que havia levado Israel a cometer por causa da provocação com que havia irritado o Senhor Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tisa, e reinou 24 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão, do seu pecado que havia feito Israel cometer. Capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: eu levantar
Levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel, mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando com seus pecados. Por isso Baasa foi exterminar. Vou exterminar você e os seus descendentes. Vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, e as aves do céu o comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tisa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra a sua descendência por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, irritando com as suas obras, fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tisa, e reinou 2 anos. Zirim, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Ele estava em Tisa, bebendo e embriagando-se na casa de Asa, seu encarregado em Tisa. Zirim entrou na casa, atacou Elá e matou. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e Zirim reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zirim matou a todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim Zirim exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa. Por todos os pecados que Baasa e o seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zirim reinou 7 dias em Tisa. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zirim conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu o rei sobre Israel em Orim. Comandante do exército, Orim saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele. Sitiou Tisa quando Zirim viu na cidade havia sido tomada. Foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio real e tomou, e morreu. Por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, no pecado que havia cometido e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zirim e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Orim. Mas o povo que seguia Orim prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onim passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onim começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tisa reinou 6 anos. De Semé ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semé, dono do monte. Onim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que levou Israel a cometer, irritando o Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Quanto aos demais atos de Orim, e ao que fez, e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Orim morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Orim, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Orim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele, como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, um templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Será, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel vieram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou Jericó quando ele lançou os alicerces da cidade. Morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do Josué, filho de Nun. Capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Cé daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro do Querite. Nas imediações do Jordão, você beberá água do ribeiro, e ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite. Nas imediações do Jordão, os corvos lhe traziam pão e carne
pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro, mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela o chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água, uma vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade de matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele tomou-os nos braços delas e o levou para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-as 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: o Senhor, meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida se foi restituída ao menino. Ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou para o quarto até a casa. Entregou a mão dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Palavra do Senhor de hoje, pastora Dainel.